paz. Sou o pastor David. Falar um pouco sobre missões. O pastor Bené fez uma excelente explanação sobre a base bíblica de missões. Não é meu propósito de falar ou repetir o que ele falou, mas tudo que ele falou foi bem colocado. Eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa motivação, o que deve ser a nossa motivação que nos leva a fazermos missões. O que deve nos incentivar, o que deve nos impulsionar, qual será a razão de nós irmos e pregarmos o Evangelho àqueles que não conhecem. Pessoalmente, eu fui desafiado por meus pais, servir a Deus por mais de 60 anos, e somos 5 irmãos, e todos nós fomos desafiados pelos meus pais para missões. Todos nós servimos hoje em alguma capacidade, em alguns lugares do mundo, em missões, anunciando o Evangelho de Cristo. Eu fui desafiado com o pensamento de existe uma urgência de pregar o Evangelho aos não alcançados, porque estão morrendo sem Cristo e indo para o inferno. E esse pensamento é válido, mas servindo a Deus já há mais de 40 anos, tive como pensar um pouco, e Deus tem me levado a 2 pensamentos principais que devem ser o nosso motivo, ou a nossa motivação para servir ao Senhor. João 14:23 diz, Jesus falando: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele. Então eu acho que o primeiro motivo para nós fazermos missões, irmos para os não alcançados, é a obediência. O pastor Bené falou da grande comissão. Jesus falou para os seus discípulos irem e pregarem o Evangelho a todos. Eu creio que um segundo ponto também muito importante para nós irmos, como diz em 2 Coríntios 5:14, o apóstolo Paulo escrevendo, ele fala: pois o amor de Cristo nos constrange. Nesse trecho aqui, depois eu acho que eu vou anotar para que vocês leiam, ele está falando da pregação do Evangelho. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então deve ser outra motivação para nós irmos e pregarmos o Evangelho, é o amor. A obediência e o amor, eu creio que devem ser os motivos principais para irmos e pregarmos o Evangelho. A urgência, com certeza existe, e eu gostaria de falar sobre isso um pouco agora com os irmãos. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo falava para os crentes em Corinto e talvez outros lugares onde ele pregou o Evangelho, ou ensinava, fazia discípulos, que eles deveriam parar de pecar, pois alguns que ainda não tinham conhecimento
E outra passagem que o apóstolo Paulo também falou, que ele pregava onde Cristo ainda não foi anunciado. Essa era a motivação dele. Eu acho muito interessante essa passagem em 1 Coríntios 15, 34. No inglês é o mesmo sentido, mas ele fala assim: awake to righteousness and sin not. Acorde para a justiça, acordem para a justiça e não pequem, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E ele fala no final: digo isso para a vergonha de vocês. Existe a janela verde. Eu gostaria talvez colocar aqui para vocês verem. E eu vou anotar o site lá na internet para vocês olharem também. Mas a janela verde, nessa faixa verde que vocês viram na foto, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. E dentro dessa janela existem mais de 2.200 povos ainda não alcançados com o Evangelho. E são 35 países, 167 territórios, que ainda existem pessoas. E dentro dessa janela existem também os não alcançados aqui do nosso país, do nosso querido Brasil. No nosso país ainda existem mais ou menos 100 etnias que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. No Nordeste, só no Nordeste aqui, que eu sou do Maranhão, então eu penso um pouco no Nordeste, existem ainda 29 etnias que ainda não têm pastores, missionários, igrejas. Então, o trabalho da igreja é muito urgente em termos de alcançar aqueles que não conhecem ainda o Evangelho. Jesus falou, ensinou, em Mateus 24, 14, esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O nosso mestre mesmo falou que o Evangelho de Cristo seria pregado em todo o mundo, então viria o fim. Em Apocalipse 5, verso 10, 9 e 10, quando os 4 seres viventes estavam perante o trono, o apóstolo João viu toda aquela cena de grandeza, de beleza no céu. E os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se perante o trono e falaram: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós sabemos que haverá perante o trono no céu um dia pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E eu fiz um cálculo do presente ritmo que nós estamos, a Igreja Mundial de Cristo, a Igreja Brasileira, a Igreja dos Estados Unidos e outras igrejas, principalmente mundialmente. No presente ritmo nós só alcançaremos as 100 tribos que restam no Brasil com o Evangelho no ano 4000. E por isso que o apóstolo Paulo falou: eu falo isso para a vergonha sua. Ainda existe muito trabalho a ser feito. O apóstolo Paulo escreveu, e é verdade, mas perguntamos: como podemos falar, orar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, quando existe ainda muitos povos não alcançados no mundo? Eu gostaria de contar uma história sobre uma pessoa que eu conheci.
Era uma jovem nova-iorquina que aceitou o chamado e desafio do Senhor para ir aos confins da terra, para levar as boas novas do Evangelho de Jesus. Deixou tudo para servir ao Senhor aqui mesmo no Brasil. Entregou para Deus o sonho de um bom emprego, de uma casa, de um carro e de outras coisas da vida que talvez ela poderia ter ficado nos Estados Unidos e ter acumulado. E também de ser alguém na vida. A esfera de influência era pouco conhecido dessa senhora, dessa missionária que veio para o Brasil para servir ao Senhor. Mas foi obediente ao seu Deus. Servia, era serva fiel do Senhor por mais de 65 anos. E desafiou os seus 5 filhos, junto com seu marido, para as nações. Você já sabe de quem eu estou falando, é minha mãe. Ela foi para a glória 3 anos atrás, em 2017. Mas depois que ela faleceu, eu estive pensando sobre sua vida, a influência que ela teve no Brasil e as nações. Ela influenciou a nação brasileira, ela influenciou o povo funiô de Pernambuco, os cangangue do Rio Grande do Sul, por influência dela e dos seus filhos, e hoje ela está influenciando através da sua neta, os Yanomamis no estado de Amazonas, o Crincati no Maranhão, porque nós trabalhamos lá há muitos anos, Gavião do Maranhão, Gavião do Pará, Carajá de Xambioá, os Guajajaras do Maranhão, alguns povos na África e também em um lugar na Ásia. São pelo menos 12 nações que a minha mãe teve influência porque ela disse sim ao Senhor. E nós podemos às vezes pensar, quem sou eu? Como posso eu servir ao Senhor? Mas a minha mãe, quando disse sim ao Senhor, mesmo tendo pouco para oferecer, ofereceu a sua vida e hoje ela está no céu. Eu creio que ouvindo a voz do Senhor, servo boa e fiel, entre na glória do seu Senhor. Então nunca pense que o que você pode oferecer a Deus não é muita coisa de muito valor. Deus pede o nosso todo, o nosso corpo, a nossa vida. E foi assim que a minha mãe fez. E eu gostaria de desafiar cada um nesse dia de estar procurando servir a Deus com o seu melhor.